Pelo seu jeitinho carioca, lá do céu fez mais bonita a luz do sol Copacabana. É um gol de circo, um gol de raça, o desfile da mulata, noites em Copacabana. Mistura chiclete com banana. É muito bom o turismo, pessoas vêm visitar, conhecer. Caipirinhas, efeitos maneiros, skate, ó, todo mundo fazendo esporte. É natural, a praia, surf. A praia todo dia, né? E tem as pracinhas para as crianças. Tem bastante coisa, sorveteria, sempre tem alguma coisa para fazer. Tem várias coisas que eu gosto, mas o que eu mais gosto daqui é a praia e quando fica o calçadão assim, sabe? Você pode andar de bicicleta ali na pista. Muito agradável, as pessoas também são bem agradáveis, acessível, tem metrô, o transporte público é bem legal. O comércio é claro que é agradável, isso tudo, mas o que eu gosto mais é de vir na praia. A orla, andar pela essa calçada, ver Drummond, Dorival Caymmi, para mim, que eu mais gosto. É um bairro que é uma verdadeira cidade dentro do Rio de Janeiro. São mais de 400 mil moradores, são mais de 70 mil idosos. Então, a maior concentração de cachorro do Rio de Janeiro, que eu até digo que é o animal silvestre local, né? O cachorro é o animal silvestre, todo mundo tem cachorro em Copacabana. E é um bairro que tem poucas áreas de lazer, mas tem um calçadão que é maravilhoso, a praia continua a ser uma praia gostosa, uma praia bonita, mesmo com tudo que se passou pelo bairro. É um bairro que tem vida própria, é um bairro que tem mistura, é um bairro bastante cosmopolita, no meu ponto de vista. É um bairro que realmente reúne muitas qualidades, porque ele se destaca dos outros bairros do Rio de Janeiro. Copacabana ela tem um certo poder, um certo charme que não tem em outros lugares, e a riqueza histórica também do bairro. Qualquer pessoa que vem para o Rio, ela tem que aportar em Copacabana, senão não tem graça. Copacabana era um local isolado e todas as tentativas de fazer alguma coisa naquele areal sofria com o problema do isolamento. Carlos Leblon tentou fazer ali um amplo local de pesca de baleias no meados do século XIX, mas o negócio dele acabou falindo. O tabelião Fialho, Francisco José Fialho, comprou aquelas terras, não quis fazer um bairro, chegou a traçar as ruas, mas não tinha como levar gente para lá. Finalmente, em 1892, chega-se a um acordo com a maior companhia de bondes do Rio de Janeiro, a Companhia Ferrocarril do Jardim Botânico, para que ela abrisse um túnel ligando Botafogo a Copacabana. E esse túnel, que hoje nós chamamos carinhosamente de Túnel Velho, ou Túnel Alaor Prata, foi aberto em apenas 4 meses e foi inaugurado dia 6 de julho de 1892. Essa data é considerada a data de nascimento do bairro de Copacabana. A primeira estação do bonde era no que hoje é a Rua Siqueira Campos, com a Nossa Senhora de Copacabana, onde está o Centro Comercial de Copacabana. O atual calçadão de Copacabana é uma obra que foi iniciada em 1969 e entregue em 1971. Eu me lembro bem dessa obra, nós tínhamos que atravessar canteiro de obra para ir à praia, era um horror. E foi um projeto do arquiteto Lúcio Costa, ampliado pelo engenheiro Raimundo de Paula Soares. Agora, o desenho, na sua origem, não tinha aquele desenho daquelas calçadas. Aquele desenho que está lá é do Burle Marx. Foi feito, é o maior mosaico do mundo, com 4,5 km de extensão. Copacabana sempre inspirou artistas. Primeiro foram os pintores, né, que descobriram o bairro ainda no século XIX. Mas no século XX foram os poetas e os músicos. Praticamente pode-se dizer que a bossa nova surge em Copacabana. O primeiro disco é lançado em junho de 1958 em Copacabana, e em Copacabana, na Rua do Vivier, fica o Beco das Garrafas, onde começaram os primeiros cantores da bossa nova, Elis Regina, João Gilberto, Leni Everson,
essa turma toda. Você tem galerias de arte, você tem um shopping só de antiquários. Aliás, você tem 2 shoppings de antiquários e obras de arte em Copacabana. Um na Siqueira Campos, mais popular, e o outro no Posto 6. Você tem galerias de arte e tudo mais, mas, a meu ver, a grande contribuição artística de Copacabana está no ramo da poesia e da música. Copacabana, princesinha do mar, pelas manhãs tu és a vida a cantar. Tem muita gente morando na rua, né, passando fome até. Então aqui a gente vê muito porque é como se fosse um centro. Então há muita população ainda. A questão do assalto, porque aqui tem muito turista, então chama um pouco mais. A violência no geral, né? Muito assalto, né? Muito roubo, muito furto aqui na praia, acontece constantemente aqui. O turismo atrai, né, as pessoas que vêm para cá para fazer coisas erradas. Bom, abandono da prefeitura, muitas pessoas morando na rua, né, até as pessoas que vivem na praia. Isso já envolve a questão de tráfico, de violência, de assalto. Então, o abandono é uma coisa séria, né? Em questão das pessoas que moram na rua. Dos pontos negativos de Copacabana, o que eu chamo bom, tem um que independe do bairro, porém o bairro está passando por isso, que é a decadência desse momento. Você está vendo um monte de lojas fechando as portas. A gente costuma até brincar dizendo que as lojas que mais crescem em Copacabana são das cadeias do Vendo, Alugo e Passo Ponto. Porque está todo mundo falindo, todo mundo fechando as portas. Você que passeia pela Nossa Senhora de Copacabana e vê as lojas com as balconistas na porta olhando para você como se fossem prostitutas, chamando você para entrar nas lojas, e não há comércio, não há venda, não há nada. Nós estamos num momento difícil da história do Brasil e você tem isso, né? Outra coisa também desagradável é a concentração excessiva de pessoas, de população de rua. População de rua é um problema gravíssimo. Qualquer lugar que você olhe do bairro tem um mendigo deitado no chão, uma coisa assim. Isso espanta o turista, espanta o visitante. Por ser um atrativo turístico tão disputado mundialmente, aqui tem alguns problemas de violência, não são muito graves, mas sim, acontecem furtos diariamente, e isso daí, a segurança aqui ainda está muito precária para atender o turista. Esse seria um ponto muito negativo. Um acúmulo de pedintes sem teto, pessoas dormindo na rua, grupo de garotos tentando assaltar os turistas. Isso eu acho que a insegurança é o que mais, no meu entender, prejudica o Copacabana. Copacabana já teve um período pior, ele tem melhorado muito. Acontece como aconteceu também nos grandes bairros turísticos de Paris. Eles perderam aquele apogeu, mas retornaram e ganharam. Eu acho que Copacabana também tem melhorado bastante. O que eu posso destacar de prejudicial realmente no bairro são as favelas, né? Copacabana conta com 4 favelas, né? Tem um Pavãozinho, você tem a Ladeira dos Tabajaras, você tem o Morro dos Cabritos, né? E você tem também o Vidigal, né? Você tem, são favelas que antes que deram muito trabalho, muito problema para o bairro, mas que em 2009, com a pacificação, essa coisa melhorou bastante. As favelas em Copacabana, elas começam com o bairro, né? Porque precisava de gente para construir os prédios. Nós não tínhamos metrô, nossos transportes coletivos eram primitivos, então os pobres que iam trabalhar nas obras tinham que morar perto do canteiro. As favelas, elas surgem já na década de 30 em Copacabana e se consolidam com a Segunda Guerra Mundial, que na Segunda Guerra Mundial são extintos os ônibus, porque nós não produzíamos gasolina e não tinha como importar gasolina. Então o Rio de Janeiro ficou sem ônibus. Então os pobres tinham que morar muito perto do local que trabalhavam. Então os operários que construíam os prédios de Copacabana tinham que morar em Copacabana.
Como não havia acomodações para eles ocuparam os morros que estavam vazios. E praticamente todas as grandes favelas de Copacabana e até de Ipanema e Leblon e de São Conrado se consolidaram entre 1939 e 1945. Claro, depois de construir os prédios, passaram a trabalhar nos prédios como porteiros, como empregados, empregada doméstica, etc. Né? Isso assim, mantendo um ciclo que alimenta, né, de profissionais que precisava dessa gente para trabalhar nesses edifícios. Então a favela é uma realidade até hoje e não há como removê-la e praticamente é muito difícil urbanizá-la. Dentre as construções mais notáveis que eu posso assim citar, Forte Copacabana, que atualmente chama-se Museu Histórico do Exército e Forte Copacabana. Ele foi iniciado em 1908 e foi entregue dia 28 de setembro de 1914. E na época era a fortaleza mais poderosa da América Latina. Ela foi usada na revolta do Forte Copacabana em 1922, participou da Segunda Guerra Mundial e desde 1987 é um museu de história do Brasil. Muito bonito, por sinal. O Forte do Leme é mais ou menos da mesma época. O Forte do Leme foi entregue em 1917 e hoje é uma instituição de ensino superior, é o Centro de Estudos de Pessoal do Exército. Agora, o que eu mais gosto, assim, historicamente, o que eu mais gosto é o Copacabana Palace Hotel. Né? Copacabana surgiu da ideia do presidente Epitácio Pessoa de fazer um hotel moderno no Rio de Janeiro. Ele convocou Otávio Guinle, que é um miliardário, dono de vários hotéis, para fazer aquele projeto. Ele não chamou o engenheiro, o arquiteto José Girra, que estava trabalhando no Palácio Guanabara, no Palácio Laranjeiras, e também estava terminando as obras da casa que hoje se chama Casa Firjan, aqui na Rua São Clemente. Encomendou a ele um super hotel com 126 quartos, inspirado do Carlton Hotel de Nice, né, Côte d'Azur, e também no Hotel Negresco, também de Nice. E em 13 de agosto de 1923 era inaugurado o Copacabana Palace. Era um dos hotéis mais luxuosos do mundo, ainda o é. Copacabana por si só já se vende como um atrativo turístico. A praia é conhecida mundialmente e tudo isso, então é um bairro que chama a atenção dos turistas de qualquer parte do mundo. Tem o sonho de conhecer Copacabana. Copacabana tornou-se um grande bairro cosmopolita após a Segunda Guerra Mundial. Mas ali não tinha nenhum grande festejo de Réveillon. Na verdade, o que tinha ali muito eram manifestações de candomblé. Candomblé de Copacabana era tradicional. Você tinha as baianas que levavam oferendas para Iemanjá e tudo mais. Fogos você estourava no Réveillon em toda a cidade. Em toda a cidade. Tinha no Flamengo, tinha na Urca, eu fui muito na Urca. Mas aí em 1971 a churrascaria Marius promoveu uma queima de fogos em Copacabana. E aquilo foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E com o tempo, uns anos depois, saiu do âmbito da Marius, já com a nova avenida, né? Avenida nova, já duplicada, bonita. Então, mais ou menos por volta de 1975, a prefeitura passou a encampar os festejos e a promovê-los. E cada vez estão mais sofisticados até os dias atuais. Né? Eles gostam de dizer que Copacabana movimenta 2,5 bilhões de turistas no Réveillon. Inicialmente o bairro tem, ele justamente se destaca por ter um comércio próprio, né? É um comércio muito eficiente, você não depende de nada de shopping, não precisa nada disso. Tá. Agora, pontos turísticos que eu posso destacar em Copacabana, por exemplo, você tem o Forte, né? Forte Copacabana, que fica no posto 6, e ali você tem também muitos eventos, se destaca muitos eventos. No outro, o turista geralmente se perde ali em Copacabana, procurando as estátuas importantes para tirar fotografia. Turistas amam Copacabana. Né? Às vezes eu estou aqui em Botafogo, todo ponto de ônibus vem um americano, vem um inglês, bus to Copacabana. Né? Então, aí a gente tem que indicar e tudo mais. Eu recomendo o metrô.
que é muito mais seguro e mais fácil, mas o pessoal quer ir de ônibus, quer ver a orla, quer ver isso tudo. O Réveillon em Copacabana é um dos principais eventos mundiais, não só da área de turismo, mas eu acho que mexe com toda a economia do estado do Rio de Janeiro, da cidade principalmente. Nós recebemos reservas desde começo de fevereiro. Assim que acaba o carnaval, já começam as reservas para o Réveillon, que é o carnaval o segundo maior evento e o Réveillon o primeiro. Então aqui em Copacabana é super disputado. Além de ter a beleza da praia ao longo de toda a Copacabana, tem também o Leme, onde tem o forte lá em cima, que você tem uma vista maravilhosa para Copacabana e para a Urca e Leme. O forte de Copacabana também é muito bonito, que você pode ver. E eu sempre indico aos turistas para, quando estão em Copacabana, nessa hora, que não podem se distanciar para outros lugares, para pelo menos visitar os dois pontos, que é o Forte do Leme e o Forte de Copacabana. Um bom lugar para encontrar Copacabana, para passear à beira-mar. Copacabana. Uma palavra para mim seria paradisíaco. Eu só posso sintetizar Copacabana como o próprio Rio de Janeiro. É onde você se destaca mais lá fora. Todo mundo, quando fala do Rio, Copacabana. É a síntese disso. Maravilhosa, como o nome da cidade já está dizendo. O próprio nome Copacabana é uma palavra que se desdobra em três. Mirante do Azul. Copacabana, the hottest spot north of Havana. At the Copacabana, music and passion were always the fashion at the Copa. They fell in love.